Olá, boa noite. Nós estamos começando mais uma celebração da Igreja Refúgio e nós convidamos você a adorar junto conosco, aí onde você está, na sua casa, no seu celular, no seu carro, com a sua família. Esse é o Domingo de Páscoa, o momento que a gente tem que refletir, adorar ao Senhor, porque é tudo sobre Jesus. A nossa intenção aqui nesta noite é adorar ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo louvor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te louvamos, Paizinho, e te agradecemos por esse momento. Que o nosso coração possa estar disposto a ouvir e entender o que Tu tens para falar conosco nessa noite, Senhor. Que possamos nos acalmar e entender esse momento em que estamos vivendo e saber, Senhor Jesus, que Tu está acima de tudo e Tu tens o controle de tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo que Tu és. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos igreja espalhada, Senhor, em todos os cantos de Manaus, do Brasil, te adorando no mesmo momento, Senhor, porque Tu és digno. Em nome de Jesus, amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos. Grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Agora é o momento que as nossas crianças recebem o material em PDF e os pais, depois da celebração, podem ministrar para elas e ter o seu tempo de
culto doméstico. Isso é muito importante que aconteça. Você interaja com seus filhos e ensine a palavra de Deus para eles. Você agora é o Kids, então você já recebeu aí no seu WhatsApp, no grupo. Se você precisar, é só entrar em contato com a gente, inbox, por mensagem, que a gente envia também para você. Uma outra coisa importante que eu queria destacar nesse momento é que eu e você temos ainda compromisso com os irmãos da igreja. Todos nós temos que continuar exercendo os nossos dons. Então não fique apenas como um espectador de uma mensagem, de uma celebração online, que você durante a semana se interesse pelas pessoas, ligue, encontre maneiras de abençoar as pessoas, as famílias. Nós, como Igreja Refúgio, temos continuado todos os ministérios. Ainda por meio da tecnologia, a gente consegue aconselhar as pessoas, consegue inclusive dar aula de música, e tudo que a gente como igreja se propõe a fazer durante a semana está acontecendo. Então, a gente quer desafiar que toda a igreja, durante a semana, se encontre por meio de videoconferência, que você ligue, que você encontre maneiras de enviar algo para as pessoas, uma cartinha, por exemplo. Eu compartilhei domingo passado que uma irmã fez alguns pães doces e enviou para várias pessoas da sua família. Isso é um ótimo exemplo. Então quero desafiar você a se movimentar, se engajar em amor também durante essa semana. Agora é a hora que a gente vai dedicar as nossas ofertas. A gente chama de momento da generosidade. Toda oferta que você tem enviado tem chegado em lugares que você nem imagina. Famílias, algumas situações que a gente fica sabendo nos bastidores, meio que de necessidades. A gente está agindo com cestas básicas, a gente também está cuidando de algumas pessoas que estão desempregadas. Então agora esse momento é o momento que todo mundo divide um pouquinho do que tem. A palavra de Deus diz, tem um texto muito especial que eu gosto muito, que fala que aquele que roubava não roube mais, mas para por aí. O texto diz: mas faça algo útil com as mãos para ter o que repartir. Então o contrário de não roubar, de um pecado que você cometia, do egoísmo, não é simplesmente trabalhar. O contrário é ter algo para repartir. Então que você exercite isso agora, que você não viva só para você, que você não tenha o recurso só para a sua família, que você também reparta com aquele que precisa. Então nesse momento você vai acessar o seu internet bank e fazer a sua doação para que outras pessoas também tenham aquilo para comer em casa, tenham também a condição de sustentar a sua família. Nesse momento, enquanto nós cantamos essa canção, faça com alegria, contribua, coloque também o seu coração à disposição do Senhor para ser a sua vida, os seus recursos, uma oferta de amor. Enquanto nós cantamos, acesse seu banco e vamos todos assim adorar e servir ao Senhor. Pude cruz serigir, bela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por
por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz vem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite. Hoje eu estou aqui com a missão muito especial de entrevistar um personagem muito inusitado. Na verdade, não se trata de uma pessoa, mas é uma figura muito conhecida na história e de muita importância na vida humana. De forma que muitas vezes já foi personagem de filmes, literatura, teatro. Eu estou falando da morte. A Bíblia, algumas vezes, a menciona desta forma. O profeta Jeremias, no auge da sua dor, por causa da ruína do seu povo, personifica e clama contra ela. A morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, exterminou os nossos jovens nas praças e as nossas crianças. Jeremias 9, 21. Cerca de 6 séculos depois, o apóstolo Paulo, no auge do seu entusiasmo pela vitória de Jesus na cruz, mais uma vez personifica a morte e zomba dela. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Bom, abertos a esses precedentes, hoje trataremos a morte como uma pessoa e teremos a experiência de entrevistá-la. Isso mesmo, a morte aceitou o nosso convite e marcou de estar aqui para ser entrevistada. Inclusive, ela marcou exatamente nesse horário e dizem que ela não costuma se atrasar. Nossa, é você? Sim, a morte em pessoa. Prazer em conhecê-la. E essa é a sua aparência? Digamos que foi essa aparência que eu escolhi para me apresentar a vocês essa noite.
Mas e aquela figura esquelética, de capuz, aquela manta, usando foice, essa figura não lhe representa? Isso é um estereótipo, uma figura mitológica criada para amedrontar vocês. Somente isso. Ok, então vamos à nossa entrevista. Você pode sentar-se, ficar à vontade. Vamos lá. Ok, então, iniciando oficialmente a nossa entrevista, eu queria começar com uma pergunta. Eu queria que, na verdade, você se autodefinisse. Quem você é? Digamos que eu sou a consequência do pecado. Deus não me incluiu no seu plano principal da humanidade, mas o pecado foi como um cavalo de Troia para que eu tivesse a oportunidade de entrar num plano de criação da humanidade. E isso aconteceu assim desde quando? Desde a queda, a besteira que o homem fez lá no Jardim do Éden. Você deve se lembrar disso. Você quer dizer que aquele momento em que o homem e a mulher comem do fruto do bem e do mal? Não. Estou falando do que aconteceu antes, da arrogância do homem de querer ser igual a Deus e da consequente desobediência. Ok, em Romanos 5,12, diz que o pecado entrou no mundo por meio do homem e o pecado trouxe a morte. Isso significa dizer que você é tão velha quanto o homem? Exatamente. Quase tão velho. Mas afinal, o que você pretende? Quais são os seus objetivos? O meu propósito aqui é a desintegração total. Eu quero tornar o homem e levá-lo para o estado de putrefação, para que ele se torne ossos e depois, por fim, volte a ser o que ele sempre foi, pó. E já existiu alguma exceção? Eu não admito exceções. Sou um fenômeno universal. Eu só quero lhe lembrar que quando foi estabelecida a última praga do Egito, foi orientado ali as famílias de Israel que se reunisse, matasse o cordeiro e passasse o cordeiro nas umbrais das suas portas. E disse que quando o anjo da morte veio, ele não pôde entrar naquelas casas, pois elas estavam protegidas. O que você tem a dizer a respeito disso? Sim, eu me lembro muito bem desse dia. Foi uma noite assim espetacular. Esse sangue que colocaram nas portas, ele realmente me atrapalhou. Mas eu não prefiro lembrar disso. Eu prefiro lembrar das vidas que eu ceifei naquela noite, que foram muitas. E uma vida em especial, o filho de Faraó, foi para mim excepcional. Então, com isso você quer dizer que ninguém escapa à sua fúria? Respondo isso com a sua Bíblia. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode remarcar o dia marcado comigo. Tá. Você mencionou, então, Eclesiastes 8:8. E, no caso, o sábio acrescenta que todos precisam enfrentar essa batalha, né? Não tem como escapar dela. E já que você mencionou o Salomão, você concorda com o que ele disse, que os vivos sabem que iam morrer? Olha, na verdade, no fundo, todos sabem que irão se encontrar comigo um dia. Todavia, alguns tentam viver sem dar bola muito para isso. Mas eles um dia, então, se encontrarão comigo. Uma curiosidade. Você tem ideia de quantas vítimas você faz por hora? Olha, para ter esse número eu precisaria contar. Mas em 2019, mais de 6.000 pessoas por hora foram ceifadas por mim. Principalmente nessa época de 2020, esses primeiros meses, milhares e milhares de pessoas foram ceifadas por apenas um motivo: o Covid-19, o coronavírus, como vocês costumam chamar. Várias pessoas já foram ceifadas no sul, no norte, rico ou pobre, estão se encontrando comigo. É verdade. O coronavírus tem levado muitas vítimas. Mas saiba o seguinte: existem vários médicos, cientistas, especialistas trabalhando 24 horas para encontrar a cura. Você acredita que o avanço da medicina e a melhoria de qualidade de vida são ameaças para você? Eu não recebo ameaças de ninguém. O que eles conseguem fazer é apenas retardar ou me atrapalhar um pouco. No final, todos vocês se encontrarão comigo. Eu sou inevitável. E o que você diz a respeito do que o profeta Jeremias disse a seu respeito? A morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios
exterminou das ruas crianças e os jovens das praças. Lamenta-se por aí que eu entro sem ser convidado. Às vezes eu preciso ser inconveniente, mas eu chego lá. Então, deve ser por isso que os amigos de Jó, um dos amigos de Jó, lhe chamou de o rei dos terrores. Isso, eu sou mesmo rude e implacável. E quais instrumentos você utiliza para acolher tantas pessoas em todos os quadrantes da Terra em tão pouco tempo? Os mais variados e originais possíveis. Os desastres naturais, por exemplo, como maremoto, terremotos, enchentes e tsunamis, eu consigo ceifar várias vidas ao mesmo tempo. É um instrumento que eu gosto de utilizar porque são milhares de pessoas mortas em apenas segundos. Mas também tem as guerras. Nas últimas 7 décadas, tiveram mais de 130 guerras, das quais mais de 90 milhões de vidas foram ceifadas por mim. Mas também tem o crime organizado, o próprio vício humano também me ajuda. As pessoas viciadas em cigarro antecipam 15 anos a minha visita a elas. Entre outras coisas também, o próprio coronavírus, o mais atual deles, ceifou mais de milhares de pessoas em todos os lugares do mundo. Ok, e em relação à morte de crianças, tem um relatório da Unicef que aqui no Brasil, cerca de 15 mil crianças, elas morrem antes de completar os 5 anos de idade. Essa morte de inocentes, de criancinhas, não lhe causa repugnância? Você deve lembrar de Herodes, aquele rei que mandou matar as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos de idade, ali na área de Belém e nos arredores. A minha intenção é ser pior. Nossa. Mas, em relação ao suicídio, existe também uma estatística de que o suicídio é a 4ª causa de morte entre crianças e adolescentes de até 29 anos. A morte de suicídio, ela foge assim da sua autonomia, do seu domínio? Claro que não. É apenas um método mais econômico, onde o agente e o paciente são a mesma pessoa. A ausência de lucidez e amor próprio faz com que isso aconteça. É simples, fácil e rápido. E como que você encara os casos de ressurreição na Bíblia, especialmente nos tempos de Jesus? Lembre-se que aqueles que ressuscitaram voltaram a morrer. Ou seja, tiveram 2 encontros comigo. Eu sou implacável. E o caso de Jesus? Diz que ele ressuscitou, ele apareceu diante de muitas pessoas, passou 40 dias aqui na terra, depois ele foi levado aos céus e hoje está sentado à direita de Deus. Deixar bem claro para você que eu não acredito nessas coisas. O cristianismo não passa de um mito. Você não acredita ou foge delas? Vamos passar para a próxima pergunta? Ok, muito bem. Qual é o versículo da Bíblia que você mais aprecia? A palavra de Paulo que fala que a morte se espalhou e ela é invencível. Isso me traz muita alegria porque é pura verdade. Sim, você citou Romanos. Mas me diga então, qual é o versículo que você menos gosta? Existe um livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, eu acho que é o versículo 26, que fala que o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Como assim? E por que você não gosta desse versículo? Porque esse versículo dá uma esperança ilusória para as pessoas. Não é ilusória, ela é coerente com o plano de Deus para a humanidade. É tanto que 80% das pessoas, elas acreditam na vida após a morte. Baseado-se em que elas acreditam nisso? Baseado principalmente na vitória de Jesus. De que vitória você está falando? Bom, eu acho que a gente está invertendo os papéis. Sou eu que faço as perguntas. Mas tudo bem, essa eu faço questão de responder. A vitória de Jesus é a sua encarnação. A vitória de Jesus é a sua vida sem pecado, a sua morte na cruz e principalmente a sua ressurreição. A vitória de Jesus é a declaração dele mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, você é a antivida, ele é a ressurreição. Você é a morte e ele é a vida. Você está me deixando bravo.
Pare com isso agora. E assim você me obriga a dizer o que está escrito em 1 Coríntios 15, que assim quando esse corpo mortal se revestir do que é imortal, quando este corpo se vestir daquilo que não pode morrer, aí sim acontecerá o que a Bíblia Sagrada diz. E diz o seguinte: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu poder de ferir? E continua dizendo: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Você está falando da minha própria morte? Isso mesmo, no novo céu e na nova terra, diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem choro. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Bem, cheguei ao meu limite. Eu não quero mais ficar aqui com você. Por enquanto, eu tenho muito trabalho a fazer. Então, sendo assim, encerramos a nossa entrevista com uma pergunta que não quis calar. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu poder de ferir? Vocês acabaram de assistir agora uma encenação, mas vale a pena dizer que todo o conteúdo aqui apresentado tem base bíblica e científica e foi inspirada na revista Ultimato, uma matéria com esse mesmo título, A Entrevista com a Morte, a Amante do Mal. E a revista Ultimato é uma revista cristã de grande respaldo e circulação nacional. Hoje nós estamos dando continuidade à série A Cura. Nesses tempos agora, que nós estamos vivendo uma busca pela cura desse vírus que tem assolado aí pessoas de várias partes do mundo, nós temos aí muitos profissionais, médicos, cientistas e especialistas, trabalhando numa força-tarefa em busca dessa cura. Nós estamos refletindo esse tema, mas numa dimensão mais abrangente, tendo como pano de fundo a Páscoa, e com ênfase no ministério, na morte, ressurreição e legado de Jesus. E por falar em Páscoa, eu estive recentemente relendo Êxodo 12, que retrata sobre a primeira Páscoa, e encontrei ali algumas semelhanças com o momento que a gente está vivendo hoje. É interessante que a primeira Páscoa que Deus instituiu, ela foi instituída para celebrar em família, nas suas casas. Exatamente como os tempos que a gente está vivendo hoje. Esse tempo de condicionamento social, que não é meio que uma opção, mas é assim a situação que a gente está vivendo hoje, e a gente tem que procurar viver isso, tendo a melhor oportunidade possível, também para celebrar a Deus. As famílias de Israel, elas se reuniram ali, como foram orientadas, tiveram que matar um cordeiro, para fazer uma refeição ali, também uma celebração. Elas passaram o sangue nos umbrais da sua porta, para que quando o espírito da morte viesse, as suas casas estivessem protegidas. E outra semelhança também que encontrei nessa primeira Páscoa é que a Páscoa significa libertação. E essa celebração passou a acontecer nos outros anos para que o povo se lembrasse que ele foi liberto do Egito, que eles passaram ali quase 400 anos, e grande parte desse tempo como escravo. Só que naquela primeira Páscoa, além de um sentimento de alegria que com certeza se apoderou ali das pessoas, porque enfim aquela libertação estava acontecendo, eu creio que também teve um sentimento de prestar solidariedade às famílias ali do Egito, que tinha perdido os seus filhos, tinha perdido os seus entes queridos, e eu creio que um grande luto, aquele sentimento de dor pairava ali naquela região. E com certeza, aquelas pessoas também tiveram compaixão e compartilharam daquela dor que aquelas pessoas sentiram. Assim como nós hoje, a maioria de nós estamos protegidos nas nossas casas, não temos nenhum ente querido que esteja com vírus, esteja doente, mas a gente, quando ouve os números, essas estatísticas, deixam de ser simplesmente números, se tornam pessoas, se tornam vidas, e isso com certeza gera em nós um sentimento de sensibilizar pela dor do outro, e orar por isso, e desejar que todo esse mal passe. Mas bom, hoje nós estamos refletindo sobre a morte. Morte, óbito, falecimento, passamento, tudo isso são sinônimos
que retratam o cessamento da vida biológica humana. E a morte é um tema, digamos, um tanto indigesto, que a gente tenta evitar. Mas nesses últimos tempos está sendo bem difícil, né? Porque onde você se reporta, se você entra nas redes sociais, se você vê as suas mensagens no WhatsApp, se você liga um noticiário, sempre você está sendo alimentado ali dos números, quantas mortes estão acontecendo aqui e ali, por hora, por dia. Então a morte realmente tem sido um tema que está em pauta. Bom, eu não sei como você encara a morte, mas eu pessoalmente acho a morte algo totalmente sem lógica, totalmente sem noção. Simplesmente, de uma hora para outra, você pode vir a morrer ou perder um ente querido. E olha que essa pessoa, ela tinha uma agenda a cumprir, ela tinha compromissos nessa semana, ela tinha sonhos, e do nada, morre. Às vezes a pessoa passa parte da sua vida numa escola, estuda, faz provas, presta um vestibular, chega até a fazer uma faculdade e morre. Como assim? Olha, tem gente que chega a constituir uma família, tem cônjuge, filhos, e nem isso evita da pessoa morrer. Uma colisão no trânsito inesperada, uma artéria entupida, um aneurisma que estava ali e você nem sabia. Ou um delinquente que saca uma arma e dá um tiro, simplesmente porque desejava ficar com seu celular. E agora? Acabou. E as mensagens que não foram respondidas? E aquele livro que ficou pela metade? As roupas que ficaram penduradas no armário? E ainda tem a questão, se você é uma pessoa que não gosta de fazer exames, você fuma, bebe, curte a vida doidado, você pode simplesmente morrer no sábado pela manhã. Mas se você é uma pessoa que faz check-up, não tem vícios, e você faz atividades físicas, ainda assim você pode vir a morrer. E olha que não existe idade ou classe social. Você pode ser jovem ou idoso, você pode ser rico ou pobre. Então a morte é assim, não tem lógica alguma. Você pode tomar café da manhã e simplesmente não vir almoçar. Você pode atravessar a rua e não chegar ao destino que você pretendia. Mas uma frase do Rubem Alves que me chamou muita atenção, falando sobre a morte, ele diz o seguinte: a morte me informa sobre o que realmente importa. Então, mesmo a morte estando entre os maiores medos da humanidade, ela está entre o top 10 da lista dos medos, a morte não deveria nos causar medo. A morte não deve nos paralisar. Na verdade, a morte deve nos levar a essa reflexão do que é a vida, para que fomos criados. Não é por acaso que 80% da humanidade acredita na vida após a morte. E em Eclesiastes 2:10 está escrito que Deus colocou eternidade no coração do homem. Bom, eu não sei qual a sua experiência que você teve em perder um ente querido, a experiência mais direta com a morte, digamos, mas eu queria compartilhar com você um pouquinho da minha. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Foi algo assim que tirou o nosso chão. E eu lembro naquele dia, que foi uma noite, ele sofreu um acidente automobilístico e ele não morreu imediatamente, ele passou vários dias na UTI e foram dias terríveis, foram dias de muito sofrimento. Mas foram dias também que a gente se apegou muito a Deus. E eu lembro que naquela semana eu memorizei o Salmo 23 e nunca mais esqueci. E aquele verso que diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A grande verdade é que eu ainda lembro como hoje, os abraços, o carinho que recebemos ali, de familiares, de amigos, mas era uma dor tão forte, tão grande aqui dentro, que o amigo ele abraça o corpo, mas o abraço da alma só Deus pode dar. E o meu processo de cura não aconteceu de um dia para o outro. Houve vários desdobramentos. E hoje, 35 anos depois, eu posso dizer para você
que eu me sinto consolada, me sinto abraçada por Deus, mas não conformada. Porque até hoje eu tenho os meus porquês, até hoje eu tenho os meus questionamentos, até hoje eu sinto a falta. Mas eu não acredito que devemos nos conformar com a morte, porque a morte é exatamente esse cavalo de Troia que veio ao mundo, a surpresa maldita, que veio trazer separação, que não fez parte do plano inicial de Deus. E voltando para esse processo de cura que Deus fez na minha vida, e todos esses desdobramentos, teve um texto na Bíblia, e um momento em que esse texto veio como essa parte do consolo. E o versículo é o que está registrado em João 11:35, muito conhecido, 2 palavras: Jesus chorou. Ele é muito conhecido até porque muitas pessoas acham que esse é o menor versículo da Bíblia. Então João 11:35, ele não é propriamente o menor versículo da Bíblia, mas está entre os menores versículos. Mas a maioria das pessoas conhece essa expressão, Jesus chorou. Mas muitas pessoas não sabem o contexto em que esse versículo está inserido. E na verdade, Jesus chorou e está inserido no contexto da morte de Lázaro e da sua ressurreição, que Jesus o ressuscitou. E é interessante que quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele estava distante. Lázaro morava em Betânia e Jesus estava um pouco longe de Betânia naquele momento. E alguém dá a dica: olha, Lázaro está doente, né? O teu amigo está doente. Jesus havia curado muitas pessoas, mas só que intencionalmente Jesus não foi logo a Betânia. E depois veio a notícia fatal: Lázaro morreu. E aí Jesus segue, se prepara para ir até Betânia, mas ele, naquele momento assim, intencionalmente espera um tempo, e ali ele chega depois de 4 dias. Isso porque era o tempo que naquele contexto, que a ciência não era tão moderna como os dias de hoje, tão eficiente, a autópsia não acontecia com a facilidade que temos nesses dias. Então, para testar que uma pessoa realmente morreu, que não foi só um estado de coma, era precisado ter passado 4 dias. E olha que quando Jesus pediu para remover a pedra, uma das irmãs de Lázaro ainda diz: Jesus, já cheira mal. Então, e foi nesse contexto, quando Jesus estava ali, juntamente com as irmãs de Lázaro, e elas estavam chorando, estava ali também os amigos, os familiares, outros familiares, todos chorosos, diz que Jesus se encheu de comoção. E vem essas 2 palavras de João 11:35, Jesus chorou. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Por que você acha que Jesus chorou? Talvez a primeira resposta que vem à mente é que Jesus chorou porque ele era muito amigo de Lázaro e ele estava sentindo muito a sua morte. E foi isso que as pessoas pensaram. Eles disseram: olha quanto ele o amava. Mas eu pessoalmente não acredito que Jesus chorou por conta de Lázaro. Sabe por que eu não creio nisso? Porque quando Jesus soube da morte de Lázaro, alguns dias atrás, ele anunciou para os seus discípulos que Lázaro iria ressuscitar. Quando Jesus chegou ali diante das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ele também indicou e sinalizou que Lázaro iria ressuscitar. Então, Jesus tinha certeza que daqui a alguns minutos ele já estaria tomando um café com biscoito ali com Lázaro, que ele já estaria dando um abração no seu amigo. Então não pode ter sido esse o motivo. Sabe por que Jesus chorou? Eu creio que Jesus chorou porque ele sentiu a dor de uma menina de 10 anos que perdeu seu pai. Eu creio que Jesus chorou porque ele sentiu a dor da humanidade na perda, na separação de um ente querido. Jesus chorou porque ali, como homem, ele sentiu o peso que talvez você, que recentemente passou pela perda de alguém, você ainda está sentindo. Você que está vivendo esse luto, Jesus sentiu a tua dor. Ele sentiu a minha dor. E realmente a morte, ela traz esse peso. A morte, ela traz esse desconforto. Isso é tão certo que quando Jesus anunciou aos seus amigos, seus discípulos, que ele realmente iria morrer, que ele iria ser entregue, e que seria naqueles dias, naquelas horas, isso causou um sentimento de muita dor,
por parte de todos os amigos ali de Jesus. Eles ficaram muito tristes, eles ficaram se sentindo impotentes, querendo fazer alguma coisa. O Pedro foi logo lá, conseguiu uma espada para tentar de alguma forma defender-se, apesar de que Jesus já tinha anunciado para ele que ele por 3 vezes o negaria. Jesus também anunciou que um outro amigo, o trairia e que todos eles iriam abandonar. Mas o sentimento foi tão forte que no Getsêmani, as últimas horas de Jesus, diz que Jesus está ali orando, intercedendo e chama os seus amigos, os seus melhores amigos, para estar junto com eles. E eles estavam tomados por esse sentimento tão forte de tristeza, que eles não conseguiram estar ali com Jesus. E mais do que isso, a morte trouxe o peso também sobre Jesus. Jesus ali no Getsêmani também demonstrou que ele, mesmo sendo 100% Deus, o verbo encarnado, ele também sendo 100% homem, e as narrativas bíblicas fazem questão de mostrar isso, que Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço. Jesus chorou. E naquele momento, Jesus sente o peso da responsabilidade daquele momento. Afinal de contas, não seria uma morte comum, não seria uma morte fácil. Jesus estaria levando ali o peso do pecado de toda a humanidade. Ele foi entregue para isso. Ele sabia que naquele momento ele sentiria a dor em cada partícula do seu corpo, e que seria um momento muito doloroso. A angústia de Jesus foi tamanha, que relata ali que sangue se mistura a seu suor. E há uma explicação científica em relação a isso, que é um fato raro, mas que acontece realmente no momento de muita angústia e dor. E naquele momento, possivelmente, Jesus se lembrava dos textos chamados textos messiânicos, como Salmo 22, Isaías 53, que já profetizava que ele seria objeto de zombaria, que suas mãos e pés seriam perfurados, que suas roupas seriam sorteadas, que ele seria desprezado e rejeitado, esmagado e castigado, oprimido, afligido, levado para a morte, como um cordeiro é levado para o matadouro. Recentemente, eu assisti o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e é considerado um filme mais realista, por eles terem realmente aprofundado no estudo ali do contexto, de como os romanos praticavam esse tipo de execução e de castigos. Então, entre eles, relata-se que o chicote que era usado, eles eram feitos de tiras de couro, e nas pontas tinha metal e ossos. E quando batia ali no indivíduo, arrancava parte da sua pele, e isso causava muita dor e sangramento. Colocaram em Jesus também uma coroa de espinhos, e esses espinhos eram usados naquele tempo como pregos. Mas eles não se conformaram só com isso. Eles continuaram zombando, cuspindo, batendo. E quando Jesus teve que caminhar até o Calvário, até o Gólgota, nessa chamada Via Dolorosa, Jesus já estava muito debilitado, ao ponto que ele já não conseguiu levar sua cruz, ou parte da sua cruz. Ele precisou ser ajudado. E ali Jesus foi levado para a morte de cruz. E a morte de cruz era o pior tipo de castigo que existia naquela época. A morte de cruz, ela era usada para os piores criminosos. Ela tinha um objetivo, por ser pública, ela também era vergonhosa, humilhante e extremamente dolorosa. O indivíduo era colocado ali de braços abertos, o corpo totalmente esticado, amarrado, e muitas vezes perfurados com pregos. E essa posição do corpo esticado e do peso das pernas, contraindo o corpo para baixo, além de causar muitas dores, dificultava a respiração, e a pessoa acabava morrendo ali por asfixia. E foi o que aconteceu com Jesus. O texto relata que Jesus morreu, e naquele momento houve trevas em toda a terra. Mas um fato que acontece, um cenário, no outro lado da cidade, aqui está o Gólgota, onde Jesus morre, e do outro lado da cidade, no templo, acontece um fato que talvez quem estivesse aqui no templo achasse que foi uma mera coincidência, mas na verdade o véu do templo se rasga de alto a baixo, e esse
véu estava ali, separando a outra parte do templo do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. O local que só o sumo sacerdote entrava para fazer sacrifício dos pecados de todo o povo. E naquele momento, o véu se rompe, sinalizando que a cadeia de separação foi quebrada. E agora nós temos acesso diante de Deus. Então, a morte de Cristo é sem dúvida a mensagem central do cristianismo. O Billy Graham, ele fez uma análise de várias biografias. Entre elas, ele menciona a do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E nessas, como a do Abraham Lincoln, por exemplo, que tem 5.000 páginas, apenas 25 delas descreve a sua drástica história de assassinato e morte. Assim como todas as outras biografias analisadas, a morte é mencionada no final, nas últimas páginas, como algo totalmente sem valor. Mas existe algo muito curioso nas biografias de Jesus. E ele tem 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. E está ali nos primeiros livros do Novo Testamento. E o interessante é que Mateus e Marcos, 30%, ele é destinado a relatar sobre a morte de Jesus. 25% de Lucas e 50%, metade de João, relata sobre as horas finais de Jesus, sobre as 24 horas de Jesus. E o Billy Graham conclui com isso, que a morte de Jesus é o fato mais importante da humanidade. O John Stott também disse que a cruz de Cristo traz 3 grandes realizações. Ela salva os pecadores, revela a Deus e vence o mal. Eu gostaria que nesse momento você pudesse abrir a sua Bíblia. Eu queria que você abrisse, se possível, ou nos seus aplicativos, em Apocalipse capítulo 5. E nós vamos ler aqui os 5 primeiros versos. E eu quero te desafiar nesse momento a imaginar a cena que João aqui descreve, em que ele viu o trono de Deus. E olha só o que diz João, ou Apocalipse 5, a partir do verso 1, que diz assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo. Estava escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E olha só o que diz o verso 3. Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E no verso 4 João diz: E eu chorava muito. Olha o que João diz: E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e ao menos olhar para ele. Por que João chorava? João chorava porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Isso significa que seria o fim da humanidade, que a humanidade estaria morta para sempre, que não havia mais nenhuma possibilidade. Talvez o que Paulo vai dizer, que todos pecaram, quando ele diz em Romanos, e afastados estão da glória de Deus. E em Efésios 2:1 diz que estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, descrevendo o estado do homem sem Deus. E os próximos versículos ele vai descrever essa condição, que o homem andava segundo o curso deste mundo, que ele vivia apoderado pelas forças do mal, inclinado aos desejos da carne. Então seria o fim. Mas volte comigo aqui em Apocalipse, vamos ler aqui o verso 5 e diz: Então um dos anciões me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu quero dar uma notícia para vocês aqui de primeira mão. Já existe a cura. Sim, já existe a cura. Não a cura do Covid-19, essa aí já está sendo processada e logo será liberada. Mas a cura do principal mal da humanidade. A cura da principal doença, do câncer, que levaria a humanidade à morte eterna. E nós estamos aqui proclamando, como diz Apocalipse, que Jesus
é a cura das nações. O texto que eu mencionei de Efésios, capítulo 2, quando chega no verso 4, Paulo vai dizer: mas Deus, ou portanto Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, se o nosso problema é morte, Jesus nos dá vida. Tem uma música do João Alexandre e Guilherme Kerr que diz assim: se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse nada além, nem um sonho para sonhar, que esperança mais perdida. Por isso nós podemos voltar a dizer, como dizemos aqui na entrevista, como mencionamos aqui na mensagem: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu poder de ferir? Sabe por quê? Lá em Isaías 53, Jesus vai dizer o seguinte: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas, nós somos sarados, nós somos curados. Eu queria, neste momento, orar com você. Mas antes eu quero dizer para você que ouviu essa mensagem hoje, e talvez, ouvindo essa mensagem, você entendeu o plano de salvação de Deus. Você sentiu que os seus olhos espirituais foram abertos. E isso não é ação humana, é uma ação divina, é uma ação sobrenatural. E se você sente que isso está acontecendo com você, que você se sente mais identificado com quando Paulo escreveu, com a vida distante de Deus, que segue o curso deste mundo, que vive inclinado aos seus desejos e paixões, mas nessa hora você entendeu a mensagem da cruz e você quer tomar uma decisão. Eu quero te fazer um convite para que você ore nesse momento e que você ore entregando a sua vida a Jesus, que você ore fazendo um compromisso de caminhar com Ele. E olhe, além de orar, quero te fazer mais um desafio. Compartilhe essa decisão com a pessoa que está do teu lado. Compartilhe essa decisão com a pessoa que te indicou para que você entrasse nessa live. Ou entre em contato com a Igreja Refúgio, porque esse momento é muito importante você ser ajudado na caminhada com Cristo. E eu quero orar com você, com cada um de vocês que estão aqui, que estão assistindo, que estão acompanhando. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos, se possível, que você se coloque na presença de Deus e que possamos orar nesta hora. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque cremos nessa grande verdade, que Cristo levou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si as nossas transgressões e que o castigo que nos traz a paz, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que nós temos nesse momento agora de pandemia, essa paz que está presente em nossa casa, no nosso lar, essa paz veio através do alto preço que Jesus pagou e que pelas tuas pisaduras, pelos passos de Jesus ali até a cruz, e por esse ato de ser crucificado, nós somos sarados, nós somos curados. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada lar representado agora, que possa ser abençoado. Nós oramos, Senhor, para que as janelas do céu se abrem, toda sorte de bênçãos espirituais e materiais esteja sobre cada um, sobre cada lar, e que cada um possa estar realmente tendo essa paz do Senhor, e cada dia comprometidos com Cristo, e visando essa vida que começa aqui, mas com a esperança que é eterna, com a esperança que um dia haverá um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E a gente pode confiar, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês, cada casa, cada lar, e que vocês tenham uma ótima Páscoa.
tudo suportou.